Livro de ouvido apresenta O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, em 1000 palavras. Narração Rosana Trentin. O Príncipe, a arte do poder e da governança. A natureza dos principados. Existem diferentes tipos de principados e são categorizados como eles são adquiridos. 1. Principados hereditários. Aqueles que são herdados por tradição familiar. 2. Principados novos. Aqueles que são adquiridos recentemente, seja por conquista ou por outros meios. 3. Principados mistos. Uma combinação de territórios herdados e recém-adquiridos. Para cada tipo de principado, existem conselhos específicos sobre como governar e manter o poder. Conquista e manutenção do poder. Ao discutir principados novos, é mais difícil manter um território recém-conquistado do que um que foi herdado. Veja as várias estratégias para lidar com essa dificuldade. 1. Residência. O governante deve residir no novo território para supervisionar diretamente e responder rapidamente a quaisquer problemas. 2. Colônias. Estabelecer colônias leais no novo território pode ser uma maneira eficaz de manter o controle sem incorrer em grandes despesas. 3. Desarmar a população. Para evitar rebeliões, é aconselhável desarmar a população local, exceto aqueles que apoiam ativamente o novo governante. 4. Dividir para conquistar. Fomentar divisões entre facções poderosas no território pode impedir que elas se unam contra o governante. 5. Eliminação de ameaças. Às vezes pode ser necessário eliminar famílias rivais ou líderes anteriores para garantir a estabilidade do novo regime. Virtude e fortuna. 2 conceitos centrais são virtude e fortuna. Virtude refere-se não apenas à virtude moral, mas à habilidade, coragem e determinação de um líder para alcançar grandes feitos e manter o poder. Fortuna representa o acaso ou a sorte, forças além do controle humano que podem afetar o sucesso ou o fracasso de um governante. Um líder bem-sucedido deve possuir virtude para aproveitar as oportunidades apresentadas pela fortuna e mitigar seus efeitos negativos. É comparar a fortuna a um rio violento que, quando transborda, destrói tudo em seu caminho. No entanto, em tempos de calmaria, os homens podem tomar precauções construindo diques e barragens. A natureza humana e a política. Uma das premissas fundamentais é uma visão pessimista da natureza humana. Os homens são ingratos, volúveis, simuladores e dissimuladores, fogem dos perigos, são ávidos de ganhar. Baseado nessa visão, aqui estão alguns conselhos. 1. É melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. A explicação. Os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, pois o amor é mantido por um vínculo de obrigação que, por serem os homens maus, é quebrado sempre que lhes interessa, enquanto o temor é mantido pelo medo do castigo que nunca falha. 2. O príncipe deve ser ao mesmo tempo leão e raposa. Esta metáfora ilustra a necessidade de um governante ser tanto forte quanto astuto. É necessário, portanto, ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para aterrorizar os lobos. 3. Aparências. Um governante deve parecer misericordioso, fiel, humano, sincero e religioso, mas não deve hesitar em agir contra essas virtudes, se necessário, para manter o poder. Todos veem o que tu pareces, mas poucos sentem o que tu és. 4.
Crueldade bem usada. A crueldade pode ser bem usada se for aplicada de uma só vez por necessidade de segurança e não persistir nem ser usada para o benefício pessoal do governante. 5. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Esta frase ilustra a visão cínica sobre a natureza humana, implicando que um governante deve ser particularmente cauteloso ao interferir nas propriedades e na riqueza de seus súditos. A arte da guerra. Uma parte significativa é a importância da guerra e da preparação militar. 1. Foco na guerra. Um governante deve concentrar-se principalmente na arte da guerra, pois é a única arte esperada daquele que comanda. 2. Exércitos próprios. O uso de tropas mercenárias ou auxiliares é perigoso e ineficaz. Um governante sábio deve confiar em suas próprias forças. 3. Estudo da história. Os líderes devem estudar as ações de grandes homens do passado para imitar suas virtudes e evitar seus erros. 4. Preparação constante. Em tempos de paz, um governante deve se preparar para a guerra, fortalecendo suas defesas e treinando seu exército. Conselheiros e aduladores. Conselhos sobre como um governante deve lidar com seus conselheiros. 1. Escolha sábia. Um príncipe é julgado primeiramente pelos homens que o cercam. Ele deve escolher conselheiros sábios e dar-lhes liberdade para falar a verdade. 2. Evitar aduladores. Os aduladores são um grande perigo nas cortes. Um governante sábio deve encorajar a honestidade e desencorajar a adulação. 3. Decisão final. Embora deva ouvir conselhos, o governante deve tomar suas próprias decisões e ser firme nelas. Moral e política. Uma das características mais controversas é a aparente separação entre moral e política. 1. Necessidade. A necessidade, muitas vezes, obriga um governante a agir contra a fé, contra a caridade, contra a humanidade e contra a religião. 2. Fins e meios. Nas ações de todos os homens, máxime dos príncipes, onde não há tribunal para recorrer, o que importa é o êxito bom ou mau. Procure, pois, um príncipe vencer e conservar o Estado. Os meios que empregar serão sempre julgados honrosos e louvados por todos. 3. Um príncipe prudente deve não se afastar do bem, mas saber entrar no mal se necessário. É necessário que ele tenha um espírito disposto a voltar-se segundo os ventos da sorte e as variações dos negócios o exigirem, e não se afaste do bem, mas saiba entrar no mal quando necessário. Fortuna e livre-arbítrio. Aqui vai uma discussão sobre o papel da fortuna, sorte, versus o livre-arbítrio na determinação do sucesso de um governante. 1. Metáfora do rio. A fortuna é comparada a um rio violento que, quando transborda, causa destruição. No entanto, em tempos normais, os homens podem fazer preparativos para mitigar seus efeitos. 2. Adaptabilidade. O sucesso depende da capacidade do governante de adaptar seu comportamento às circunstâncias. Aqueles que são inflexíveis em sua abordagem eventualmente falharão. 3. Audácia. O autor favorece uma abordagem ousada e proativa à fortuna, argumentando que é melhor ser impetuoso do que cauteloso, porque a fortuna é mulher. E para dominá-la, é preciso bater-lhe e contrariá-la. Conclusão.
O Príncipe é um tratado político seminal que examina a natureza do poder, da liderança e do governo. Oferece conselhos práticos e, por vezes, controversos para aqueles que buscam obter e manter o poder político. Sua filosofia pode ser resumida em uma frase que se tornou emblemática, embora não apareça textualmente, mas permeia todo o livro e serve como base para muitas de suas recomendações mais polêmicas e consideradas maquiavélicas. Os fins justificam os meios.